infelizmente hoje é um alerta para que as pessoas não caiam em golpes, né? Usando o nome de advogado. Seja bem-vindo, amigo. Bom dia ainda. Bom dia, Tony. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, bem como aqueles que estão nos assistindo no YouTube, pelo Instagram. Bom dia a todos. É verdade, Tony. O que nos traz aqui não é nada muito agradável. Desde 2014, nós temos percebido a ocorrência de alguns golpes, né, de pessoas se passando por advogados e pedindo, né, o pagamento por meio de Pix de um determinado valor para recebimento de uma quantia que teria sido decorrente de algum processo judicial. Esses crimes, né, esses golpes, eles se intensificaram nos últimos dias. Acho que nos últimos 15 dias nós tivemos uma elevação considerável do número de ocorrências desta natureza, o que aumentou a nossa preocupação e nos fez procurar trazer essa informação para a população para minimizar, né, tentar evitar ou pelo menos minimizar as chances de que esses golpes eles voltem a ocorrer e venham a lesionar ainda mais a população. O modus operandi ele tem sido muito parecido. Normalmente a utilização de foto do advogado que a vítima contratou, existe realmente, via de regra existe realmente uma relação de prestação de serviço entre o advogado e a vítima. E o golpista, ele utilizando a imagem do advogado, ele cria um WhatsApp com outro número que não o do advogado. E usando a mesma foto. Mas usando a mesma foto, se passando pelo advogado ou pela advogada, informando que houve êxito naquela demanda que tinha sido contratada e que teria um dinheiro para receber. Só que para o recebimento do dinheiro precisaria efetuar uma transferência via Pix de uma determinada quantia, precisaria adiantar para receber. E aí é importante esclarecer a população e chamar a atenção que em hipótese alguma, né, existe esse tipo de procedimento na justiça de que você precise adiantar uma quantia para poder receber qualquer outra. O único, né, alguns atos da justiça, como por exemplo na propositura da ação, você precisa recolher custas e taxas judiciárias, mas isso é no momento da propositura. Quando você conversa com o seu advogado, normalmente ele já lhe informa isso, e o pagamento nunca é efetuado via Pix, é sempre via boleto bancário, normalmente por meio do que tá lá os dados, né? Exato. Tá com os dados do tribunal, da justiça, né? Quando você coloca o código de barras, aparece os dados do tribunal, não são pagamentos via Pix, não existe. Tem se utilizado muito o advogado, mas eu também tenho histórico, até de pessoas que nos procuram no escritório, que recebem golpes também com modus operandi parecido em relação a débito em banco, que diz que houve determinado desconto, um desconto de empréstimo indevido, que o banco constatou que esse empréstimo não tinha sido realizado e que teria que devolver os descontos que foram efetuados indevidamente. E a gente precisa da senha, precisa entrar no aplicativo. Exato. Ou que tem um dinheiro para ser restituído, só que para restituir precisa adiantar uma quantia. Sempre que falar em adiantamento de quantia para receber outra, desconfie. Procure entrar em contato com o seu advogado pelos canais que ordinariamente você entra em contato, com o telefone que você já tem na sua agenda telefônica, de preferência até fisicamente, porque muitas vezes até o WhatsApp é hackeado e a pessoa pode estar utilizando inclusive o número do advogado, né, que foi hackeado. Então sempre desconfie, tenha cautela, tenha cuidado ao fazer esses pagamentos. Tá certo, doutor, eu vou ver aqui essa situação. Aí você vai, tira um tempinho, vai lá no escritório do seu advogado, advogada, e tira a prova dos 9, né? Ó, eu recebi uma mensagem aqui, esse número
eu estranhei porque não é esse o contato dele, apareceu com outro número, né? Então é uma maneira. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem que desconfiar de tudo, né? Infelizmente. Que estão usando aí até o advogado. Agora, o interessante, doutor Giovanni, é o seguinte, é que a maioria, como você até colocou, a maioria dessas pessoas já tem um contato com, existe uma prestação de serviço com aquele advogado que o golpista está usando a imagem, né? E aplicando aquele golpe, né? Então, assim, é uma pessoa, um golpista que está sabendo dessa informação, né? Sim. Que é o que estranha, veja, também, né? A tecnologia, ela é muito importante, ela facilita muito as nossas vidas, mas queira ou não, ela em muitas vezes vulnera os nossos dados, né? Torna nossos dados muito vulneráveis, expostos a acesso de todo e qualquer cidadão. Tratando-se de processo judicial, quando a gente dá entrada, tirando os processos que tramitam em segredo de justiça, é possível que outras pessoas acessem esses autos. E acessando os autos, você consegue ter informação do nome da parte autora, dos dados, do telefone, dos dados do advogado. Então, isso facilita para que você consiga. Tem casos, inclusive, que a pessoa encaminha o alvará para o cliente. E o alvará, ele tem todas as características de um alvará verdadeiro, porque consta assinatura eletrônica de juiz, consta timbre do Poder Judiciário. Só que é muito fácil de você conseguir adulterar esse tipo de documento. Você pode muito bem puxar do sistema um alvará original, um alvará verdadeiro, né? E no PDF você fazer a alteração do PDF, trocar o nome da parte, trocar o número de processo. Ixi, e fazer esse documento aparentar ter sinais de veracidade, quando na verdade não possuem. Entendi. É bem complicado. Os golpistas estão bem sofisticados, né? Vamos colocar dessa maneira. E todo cuidado é pouco. Então, as orientações básicas, então, doutor Giovanni, que seriam quais, né? Envolvendo, por exemplo, são essas, né? Sobre adiantamentos, né? Salvo quando uma propositura da justiça que tem um boleto que tá lá com a identificação da justiça, do estado e tal, tudo direitinho. Mas se for, olha, você tem que pagar aqui X valor para poder liberar o dinheiro lá da causa, né? Então já desconfia e tenta manter contato, né? Com o advogado. Mesmo que seja em boleto, é importante que você se certifique que quem está mandando é realmente seu advogado, porque há casos, né? De golpistas que emitem inclusive boletos falsos. Você tem lá a identificação, só que quando você lê o código de barra está indo para uma conta privada e não para uma conta de um tribunal. Então, sempre se certifique que você está conversando com o seu advogado. Além disso, se você caiu no golpe ou se tentaram, né, lhe dar o golpe, mas você não caiu, mesmo assim, registre o boletim de ocorrência, porque é muito importante. Veja, o Estado, ele trabalha com estatística, e as políticas públicas, elas são voltadas para minimizar aqueles crimes que estão ocorrendo com maior frequência. Na medida em que você não faz o boletim de ocorrência, esses dados eles não são registrados, né, pelo poder público, e com isso aparenta que o ato não está sendo praticado, quando a gente sabe que tem sido muito comum. Então, registra um boletim de ocorrência. Inclusive, eu peço à população, aqueles que tenham registrado, tanto o advogado, que eu também tenho pedido para efetuar o registro, o advogado que teve o cliente que foi vitimado, que ele registre o boletim de ocorrência, que o cliente também registre o boletim de ocorrência e que, de preferência, nos encaminhe, né, encaminhe para a OAB, para que a gente possa, diante da junção desses boletins de ocorrência, a gente consiga cobrar uma atuação efetiva da Polícia Civil na investigação desses crimes, que podem estar ocorrendo por pessoas daqui da região, mas pode estar ocorrendo por pessoas de qualquer localidade. Porque como se trata de crime cibernético, você pode praticar ele de São Paulo, de qualquer canto do país ou até mesmo do exterior. E aí eu queria passar os 2 canais de contato que poderia ser encaminhada essa documentação caso haja o registro. Um
é o e-mail da instituição, que é oabserratalhada.pe@gmail.com, e o próprio WhatsApp da OAB, que é 87 o DDD 999748827. Muito bem. Então tá aí, gente. Tá feito o alerta. Doutor Giovanni, muito obrigado por ter vindo. Disponha quando precisar novamente, né, de fazer algum alerta. Estamos abertos, inclusive, para os advogados em modo geral. Acontecer alguma coisa com algum advogado, manda pra gente aqui a informação que a gente divulga, porque sem a prestação de serviço, muitas vezes acaba prejudicando, né? Acaba não, né? Prejudica o trabalho do advogado e prejudica, obviamente, o cliente, né? Que vai ter um possível dano, perder dinheiro por conta justamente de que está achando que está conversando ali com o seu advogado ou advogada. Então isso é muito importante, é sério essa situação. Registrem um caso na delegacia, siga essa orientação aqui do presidente da OAB, que aí gera dado e a polícia tem que investigar, né? Eu sei que é muito difícil combater crimes cibernéticos, não é fácil, precisa de muita tecnologia, mas claro, quando gera uma demanda, né, e vai muitos casos sendo registrados, a polícia uma hora ou outra vai começar a fazer uma investigação mais pesada para tentar encontrar esses estelionatários, né, digitais que estão por aí enganando, né, a população. Então, doutor Giovanni, muito obrigado por ter vindo, e o espaço está sempre aberto aqui para a OAB Serra Talhada, viu? Eu que agradeço, meu amigo. Todas as vezes que nós precisamos utilizar o espaço para prestar informações de utilidade pública, vocês sempre tiveram de braços abertos, sempre foram um parceiro, e eu agradeço por isso. A Rádio Cultura, ela presta um serviço de relevante importância para toda a nossa população. Eu quero lhe parabenizar pelo programa e lhe desejar muito sucesso. Boa tarde. Sempre que precisar também, a OAB está de portas abertas. Sempre que a gente tiver em vistas a contribuição para nossa população.